Fala pessoal, hoje aqui mais um vídeo do canal. Quem fala com vocês é o Cadu e hoje eu vou apresentar esse material aqui para vocês, que é a Epic do Demolidor, que é Caindo em Desgraça. Material em capa cartão, papel couché colorido, com 456 páginas, reunindo as edições de Daredevil 319 a 332 e Daredevil anual número 10. Roteiros do Chichester, DG Chichester, com Gregory Wright e Mindy Newell, desenhos de Scott McDaniel, Chris Hinkiewicz e Sérgio Carello. Bom, gente, essa aqui é a famosa fase do traje de armadura do Demolidor. E também temos o retorno da Elektra. Aí vocês vão falar, Cadu, isso é spoiler, que não sei o que. Mas acaba que a capa entrega, a contracapa também, então não tem muito mistério. Sobre o que vai se tratar essa Epic em específico? A gente vai ter ali o primeiro arco, que é o Caindo em Desgraça, que são 7 edições, as 7 primeiras. Você tem ali o prólogo e depois o começo do arco. O arco Caindo em Desgraça em específico, ele vai tratar sobre o tentáculo indo atrás de um vírus que pode modelar a pessoa à base do que ela pensa, por assim dizer. Ele entra ali na corrente sanguínea e a pessoa ela pode se modelar como ela quiser. Por exemplo, se você acha que você é vamos usar um exemplo aí, o Brad Pitt, por assim dizer, você vai ficar com a aparência do Brad Pitt, a altura dele, por aí vai. Você tem um controle sobre a sua massa corporal, sobre tudo, basicamente. O tentáculo ele vai estar atrás desse vírus para fazer um esquema de dominação mundial. E o Demolidor, junto dos virtuosos e alguns aliados que ele vai encontrando pelo caminho, ele vai entrar em conflito contra o tentáculo. E tá, é um plot bom, eu acho. É um plot redondo, nada muito inovador, por assim dizer, uma ameaça de vírus, que não sei o que é. Mas qual é o problema? Porque muita gente não gosta dessa fase. Tem alguns que gostam e tem outros que não. Eu já sou indiferente. Eu gosto e não gosto. É uma leitura que pra mim não fez muita diferença, por assim dizer. Só não gostei muito da narrativa do McDaniel mesmo. Mas o que me incomoda aqui nesse arco é que ele tem um problema parecido com o Homem-Aranha 3, que é do o Homem-Aranha 3 do Sam Raimi, que é o seguinte: você tem muitas tramas e subtramas aqui e ao mesmo tempo você tem uma narrativa que às vezes o Chichester ele se quebra muito aqui, é meio superficial. Vamos lá, né? Tem um demônio aqui que se parece muito com o Demolidor. Esse demônio aqui, ele vai ter um papel importante no arco, mas ao mesmo tempo a participação dele entra e sai, entra e sai. E isso tira a tua imersão ali da trama. Tem o Morbius, que do nada ele aparece, ele faz um crossover, porque nos anos 90 o Morbius ele tinha um gibi solo. O Morbius ele entra aqui do nada e também sai. O Venom a mesma coisa, ele entra e sai. Então fica uma coisa muito rancobolesca que não tem muito sentido, enquanto o Chichester ele tenta fazer um emaranhado com a fase do Frank Miller, trazendo a Elektra de volta, fazendo referência à Elektra assassina, e ele não vai a lugar algum. A mudança de uniforme é bacana, eu gostei, é bem explicada também. O Fog e a Karen aqui eles têm um papel muito reduzido, muito fraco. A narrativa do McDaniel, ela não é ruim. Eu não acho a arte do McDaniel ruim, mas às vezes também ele traz muita informação nas páginas que não fazem o menor sentido. Fica um emaranhado de muita coisa aqui
aqui, pra mim, deixa esquisito, deixa a desejar. Outra coisa também que eu não gosto muito na arte do McDaniel é o sentido de radar. Tem páginas que são muito boas, como essa aqui, por exemplo, ó. Eu acho essa página legal. Tem hora que o traço dele fica muito bacana. Agora o sentido de radar realmente ele peca. Ele faz uns contornos bem qualquer coisa, né? Cadê? Para eu poder mostrar para vocês o que eu tô querendo especificar aqui, né? Que querendo ou não, a gente tem que ter aqui, por exemplo, ó. Isso aqui, ó. Vocês conseguem entender o que é isso? Se para vocês que tá aí na câmera, que às vezes a câmera do telefone ela não tem uma qualidade muito boa, né? Pra mim que tá lendo aqui perto, de perto assim, eu já não tô entendendo, imagine pra vocês comigo mostrando, né? Outra parada também que me irritou bastante, essa aqui eu vou ter que dar um spoiler mesmo, mas é um spoiler bem fraco. A fase do Brian Michael Bendis, ela é famosa pela identidade secreta do Matt Murdock ter sido revelada a público. E muita gente pensa que o Bendis, querendo ou não, ele é pioneiro nisso, né? Da sociedade saber a identidade do Demolidor. Mas na verdade, o Chichester fez isso antes. Mas ele fez de uma forma tão mal feita, tão mal desenvolvida, que não faz o menor sentido, né? Assim, foi o que eu falei, esse Caindo em Desgraça em si, ele é um arco muito rocambolesco que só é lembrado pelo uniforme. E é isso. É um uniforme que muita gente às vezes também fala que é ruim, mas eu acho esse uniforme bonito. Não é meu favorito. Meu favorito Demolidor é o traje preto usado na fase do Charlie Soule. Não o traje usado no Terra das Sombras, mas o do Charlie Soule mesmo, com aquelas bandagens vermelhas. Eu acho que ele traz bonito. Esse aqui eu não acho feio, mas também não me encanta. O retorno da Elektra aqui é o ponto alto desse arco, na minha opinião. Na trama, assim, é a única coisa que o Chichester soube trabalhar. Agora, de resto, bem fraquinho. Aí a gente vai para uma edição anual. Outra página aqui que eu acho muito bonita do McDaniel. Não acho a arte do McDaniel feia. Só às vezes a narrativa dele que não é bem guiada. O anual aqui é o mais redondinho e com as histórias mais coerentes. Aqui a gente tem a Elektra trabalhando com o Demolidor e o Shang-Chi. Eu achei esse anual muito legal. É o anual que dá a capa. Aqui, ó. A arte também é bem maneira. Também. Arte mais simples, pegada mais oitentista. Dentro do anual também tem uma história da viúva, ela lidando com a perda do Demolidor, que para quem não sabe, a Viúva Negra teve um relacionamento de longa data com o Demolidor. Ambos fazem parte muito importante da cronologia um do outro. Aí, para fechar, né, a gente vai ter um arco aqui, que é a Árvore do Conhecimento, onde o Demolidor ele vai estar lidando com uma nova vida após o Caindo em Desgraça, que vai ter consequências na cronologia do personagem. Agora ele vai estar morando na rua e tudo mais. O Árvore do Conhecimento ele tem o mesmo problema do Caindo em Desgraça. Apesar de eu achar ele um arco mega interessante, eu acho muito legal o cyberterrorismo aqui. O problema é o excesso de personagens. A gente vai ter Capitão América, a gente vai ter o Gambit aparecendo do nada aqui, o Punho de Ferro ele aparece e depois sai também. Mas o Capitão é o personagem com a participação mais ativa. Então a participação do Capitão é muito boa, que o vilão do arco vai ser o Barão Von Strucker.
Ele vai estar comandando esses terroristas. E esses terroristas, eles cada um vai ter nomes conectados com algo da internet, com o computador. Vai ter o... Porra, esqueci o nome de tanto personagem. Eu nunca fui muito bom de... Como é que se diz? Rede social. Rede social não, de informática. Esse nunca foi meu forte, por assim dizer. Eu gosto desse arco assim, só acho que de novo, excesso de informação demais. Esse é o problema do Chichester. Aqui ó, essa página dupla do McDaniel. Eu não acho que isso aqui seja ruim, como muita gente diz que é. Eu acho que aqui a gente sofre do excesso de informação e da falta de desenvolvimento. O maior problema do Chichester aqui é que, primeiro, ele vem depois de duas boas fases do personagem, Frank Miller e a Inocente. E antes da Inocente ainda teve um pouco de Daniel O'Neil, que foi muito bacana. Mas o Chichester ele não soube trazer uma coisa legal pro personagem, sem tentar ser grandioso. Aqui eu vejo que a tentativa é ser grandiosa demais, mas é só a tentativa, não é o desenvolvimento. Você não tem ali algo formidável, por assim dizer. E isso quebra o ritmo. Ele tenta ser um Frank Miller, ele tenta ser uma Inocente, mas ele não tem um próprio ritmo. Então ele vira um copia e cola fraco. Ele não consegue replicar. Aqui o que a gente tem é um monte de tentativa que não vai a lugar nenhum. E só afunda mais o personagem. É uma crítica até que eu gostaria de fazer um vídeo focado só no Demolidor, né, que é o como certos autores não conseguiram trazer o personagem para algo grande, para uma dinâmica grande, porque quiseram repetir a fórmula do sucesso. É o caso do Chichester aqui. É ruim? Eu não acho. Particularmente não acho. Eu acho que é mediano, medíocre. É medíocre. Sofre de vícios dos anos 90, que é a violência extrema, diálogos e frases de efeito extremamente expositivos, mas a arte, pelo menos do McDaniel aqui, não é aquela arte que estiliza demais os músculos, não. Ele tem uma arte até com uma pegada mais cartunesca, por assim dizer. Então, não acho que na arte que a arte é genérica, não. Ela tem seus problemas de narrativa, mas eu não acho que é uma arte feia ou ruim. Eu acho que é uma arte legal, uma arte bacana. Então, que nota eu dou para essa Epic, né? Eu dou meus sinceros 6,5. Uns 6,5. Não é ruim. Eu peguei numa promoção até. Então não tive muito arrependimento e é meu personagem favorito. Então estou acompanhando ele cronologicamente. É uma Epic desnecessária? Eu acho que não. Porque a Panini ela estava vindo, pelo menos numa missão de publicar tudo do personagem cronologicamente. Então a gente já tinha o Frank Miller, a gente teve o Marvel Vintage do Dennis O'Neil, que foi o Amor em Vão. Tem vídeo aqui no canal até. Depois do Dennis O'Neil vem a Inocente, eles publicaram. Aí vem o início do Chichester, que eles publicaram na saga do Demolidor também. Aí agora vem a Epic. Caso eles venham publicar o posterior a isso, eu vou comprar, porque eu quero ter a cronologia do personagem inteira, por completo. Então acaba que eu me tornei refém de uma fase mediana do personagem para ruim, mas é a vida. Então é isso, gente, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Comentem o que vocês acharam do vídeo, o que vocês acharam desse quadrinho aqui. Eu acho muito importante comentar, né, ter essa interação, porque o princípio de eu ter criado esse canal, querendo ou não, era interagir com pessoas dessa mesma bolha, né, que é o leitor de quadrinhos.
porque meu ciclo social é formado por gente totalmente diferente, então eu não conheço muita gente que tem um foco nisso, para poder debater, dialogar, ter uma conversa bacana. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Vou deixar o link para comprar na Amazon aqui na descrição. Valeu, obrigado e tchau, tchau.